Financiamento Procultura. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas na cultura. Ministério do Turismo, Secretaria Especial de Cultura, Secretaria de Estado da Cultura e Fundação Marco Polo apresentam 5º episódio da nova temporada Chão de Taco, Sons do Sul. O movimento do rock gaúcho começa em Porto Alegre na década de 80. Os bares do bairro do Bonfim dão cenário para essa música surgir e se popularizar. A cena foi se fortalecendo e atraindo cada vez mais público e formando mais músicos para as próprias bandas. A Rádio Ipanema deu muita projeção para novos artistas que buscavam divulgar seu trabalho. Muitas bandas ganharam projeção nacional e influenciaram várias gerações de artistas que vieram depois delas. O termo rock gaúcho virou sinônimo de um estilo musical. Fiquem à vontade. E aí, pessoal, eu sou o Eric, eu sou guitarrista, músico, meio multi-instrumentista, meio porque a guitarra é meu instrumento principal, o resto eu dou uma enganada. Produtor, eu tenho um estúdio com 2 amigos, Márcio Machado e o Bruno Neves. A gente tem um estúdio, Armazém Sonoro, no Vila Flores, que desde 2018 a gente vem produzindo alguns eventos aqui, enfim, fomentar, movimentar a cena independente. Enfim, lancei vários discos solo, produzi algumas coisas e é isso. Eu comecei a tocar bateria em 1984. E antes disso eu cursava a faculdade de História, né? Cursei um pouco da faculdade de Direito, acho que uns 2 anos. Depois fui para a faculdade de História. E aí tem uma história engraçada que eu fiquei sabendo há uns 2 anos atrás, né? Antes da pandemia, a gente fala ano passado, mas ano passado a gente estava tudo preso em casa ainda. Há 2 anos atrás, quando eu fiz um aniversário no Gravador Pub, uma amiga minha levou uma amiga dela, que foi minha colega no curso de História, na faculdade de História na PUC. E eu me lembro que eu abandonei a faculdade e ela me contou a história exatamente no dia que eu abandonei a faculdade. Ela disse que nós estávamos sentadas fazendo o trabalho e que a gente era super amiga, eu não me lembrava dela. E o professor veio com o trabalho e que eu olhei pra cara dela e disse assim: eu não vou fazer esse trabalho, eu vou tocar bateria, eu vou ser baterista, eu vou sair da faculdade. E ela disse que eu nunca mais apareci ali, nunca mais apareci, e que ela me achou uma baita de uma loucura fazendo aquilo, e que anos depois ela me viu tocando com The Fall e ela achou assim a coisa mais maravilhosa, e ela já não me achou tão loucona assim. Mas enfim, eu simplesmente sumi realmente, né? E foi um momento assim pra mim, tipo, chegar pro meu pai e para minha mãe e dizer para eles que eu não queria mais fazer faculdade, que eu queria tocar bateria ainda. Não era nem ser cantora ou tocar teclado, né? É baterista, né? Porque cantora e tecladista até tinha bastante. Mas enfim, daí falei que ia me tornar baterista e meu pai disse: beleza, Bima, né? Meu pai era psicólogo. Então ele disse que tu vai estudar com os melhores professores. Daí realmente comecei, né, na aula com o Ivo Eduardo, depois com Daniel Lima, depois muito mais tarde com Tico Freitas. E a partir dali eu já comecei a tocar com bandas. Eu sempre tive muitas bandas ao mesmo tempo, assim. Logo que eu comecei com o Urubu Rei, mas eu tinha várias bandas paralelas, assim. Tinha um nicho de amigos. E esses amigos, né, tinha eu, Edu e não sei quem, na outra banda eu, Edu e não sei o que era outro nome, na outra banda eu, o Jimmy e o Edu, na outra banda o Miranda, o Edu e não sei quem. Então era uma turma assim que tinham várias bandas, e eu tinha várias bandas mesmo. E aí eu comecei a tocar realmente, a meter a cara sempre. Isso é uma coisa que eu fiz muito, assim, de não me mexer na época, né? Até porque eu não tocava chongas nenhuma, eu tocava só tu, pá, tu, pá, tu. Meu primeiro clipe com o Urubu Rei é bem isso, eu tocando bumbo e caixa, tu, pá, tu, pá, tu, pá, tu. E nega, vamos pra Boston, oh, nega, vamos pra Boston. É só essa batida, bumbo e caixa, não tinha nem chipô. Mas é isso, né? Eu comecei bem na cara dura, assim. Uma coisa boa, assim, né, que eu improvisava muito, assim, já desde o começo, né? Apesar de não ter muito, assim, a manha de muitas coisas pra improvisar, né? Mas
era isso, né? Acho que o legal, assim, é tu começar tocando, mesmo que todo mundo fala, bah, aquela pinta não toca porra nenhuma, né? Não toca chongas nenhuma. Mas, pra mim é muito relativo tocar o que é tocar muito, o que é tocar, né, pra caralho. Então, foi isso. Aí, só fui. Então, larguem a faculdade e vão, e vão tocar. É isso aí! Ou faça uma faculdade de música, né? Eu me formei em música milênios depois. Bah. Em que época tu te envolveu com essas bandas, assim, e se essas bandas que tu disse acabaram tendo alguma repercussão depois? Como é que aconteceu isso? Urubu Rei foi a minha primeira banda que eu entrei em 84, né? Eu era namorada do Miranda que fundou a banda. Não sei se vocês conhecem o Miranda, ele foi produtor de várias bandas lá em São Paulo, então um cara que acabou despontando assim como produtor, né? De bandas bem importantes. E naquela época ali eu namorava ele, então na casa do Miranda ia todo mundo, né? Que se relacionava ali com a gente, toda a galera do rock, a galera do teatro, bastante, assim. Então o Urubu Rei era eu, era o Miranda, era o Flu do Defala, era o Castor do Defala. Então a gente já começou a se conhecer aí, né? E o primeiro show do Urubu Rei, o Miranda gostava de indicar muito com a plateia. E nosso primeiro show que eu fiz, que eu estava absolutamente cagada, nervosaça, full, assim, foi na Araújo Viana, num show coletivo. E eu me lembro do Miranda ter provocado, assim, a plateia. E aí rolou uma vaia, uma chuva de lata, assim, de... Então a minha estreia nos palcos foi essa. Aí é isso, né? E tipo assim, até o Defala também, que a gente fez nosso primeiro show, foi abrindo o Capital Inicial, acho que em 85 isso. No Cine Castelo também tava lotadaço, eu, o Edu e o Carlo. E aí também a mesma coisa, né? O Edu apresentando, essa aqui é Viva Meira, essa aqui é o Carlo Pianta, eu sou o Educai, vocês vão pra puta que pariu. Então, tipo assim, ó, sempre foi muito assim, entendeu? Isso aí tem gravado com o Edu falando, é muito, muito engraçado, assim. Então a gente era tipo, né, os rebeldezinhos, contestadores, que não deixa de ser muito bom também, né? Então eu sempre tive essas experiências, assim, de assim, de cagar e andar mesmo. Aliás, o Defala sempre foi uma banda, assim, que nunca se vendeu, né? Porque a gente tinha lá, em 85, aquelas coisas de gravadora, né? Era tipo, queremos ser os astros do rock and roll do Brasil. E tinha muito esse sonho, assim, né? De gravar e fazer uma música que tem que tocar na rádio, música que tem que tocar na rádio, música que tem que tocar na rádio, tem que tocar na rádio, porque tem que ter 3 minutos, porque tem que isso, porque tem que aquilo. E a gente nunca abraçou isso, na verdade, né? A gente sempre foi uma banda super condizente com os nossos pensamentos, com o que a gente gostava de tocar, seja lá se fosse pop ou se não fosse, né? Pra nós não interessava. A gente era bem realista no que a gente era mesmo, né? A gente comentou bastante até sobre isso nos outros episódios, né? De como é característico na nossa música de ser provinciana, entre aspas, e a gente tem que sempre, às vezes, até nos colocam de buscar um centro, sabe? Buscar que tenha esse direcionamento mesmo, assim, sabe? De ser popular, de ser conhecido e tal. Mas eu acho que não é mais assim, né? Antes, sim, né? Tinha o centrão ali. Claro que ainda tem São Paulo e Rio de Janeiro, ok. Mas o lance é que antes lá eram as gravadoras, né? Então a gente tinha que se deslocar. Agora eu acho que até o Eric pode falar mais sobre isso. Hoje é totalmente diferente. Esse mercado ele mudou muito, né? Mudou, tanto é que não tem mais gravadora, né? Gravadora e rádio. Exatamente. Mudou bastante. Hoje em dia é muito pequenos selos, né? Ou o artista independente mesmo, que tem o seu próprio... Ou minha turma, assim, a galera com quem eu toco e tal. É tudo, cada um de algum pequeno selo, alguns dos mesmos, outros não. Mas gravadora mesmo... Já era. Nem sei, assim.
E em casa, né? Produções caseiras, né, Eric? Total, produções caseiras. Tu faz um monte de coisa em casa, né? Sim, eu gravei 3 dos meus 4 discos, eu gravei basicamente em casa. Não 100%, mas 87,8%. Eu acho que a maneira de consumir música mudou muito e a maneira de produzir música mudou muito, né? Então não tem mais essa coisa, longe demais das capitais, né? É a província. E a pandemia, então, aproximou tudo mais ainda. Não, a gente fez um episódio com o Arthur de Faria e Marcelo Delacroix e eles falavam que, assim, quando eles eram jovens, eles procuravam gravadora pra ter um bom som, pra conseguir gravar em estúdio. E que hoje em dia é muito viável você fazer isso em casa, fazer isso, enfim, estúdios pequenos. Então, perdeu, assim, essa necessidade, né, de querer fazer parte de uma gravadora. A gravadora e a rádio, né? Ah, bom, a rádio nem se fala. Porque era necessário, né? Tu precisava ir lá na portinha da rádio com o teu CD e dizer, olha aqui as coisas que a gente gravou, coloca pra tocar para as pessoas nos conhecerem. E agora, nada a ver. Hoje em dia, tu implora pra todo mundo fazer pre-save no Spotify pra talvez, quem sabe, um dia entrar numa playlist que vai bombar e aí tu vai ser descoberto pelo mundo. Hoje não tem mais esse trabalho do mediador, né? Hoje é você direto com o público, porque rádio e gravadora servia como esse mediador entre o artista e o público, e hoje tá tudo muito mais ligado, né? E por um lado isso é super bom, porque todo mundo tem a chance, e por outro isso é muito ruim, porque o artista ele é 400 mil coisas, e fazer a música é só um pouquinho dessas todas as coisas que o artista tem que ser, assim. E a gente quer fazer a música. Isso era um sonho, né? Fazer só música. É um pé no saco. É um pé no saco, mas não adianta, né? Que a gente não pode fugir muito disso. Porque se a gente foge, a gente desaparece. Essa é a merda, né? Isso é uma merda. Eu tenho ódio de rede social. Também, vamos dar. Bem-vindo ao grupo. Não dá. Às vezes eu fico 2 meses sem postar. Ninguém lembra mais. Parou de fazer música. Antes de ligar a chamada, eu e a Madá, a gente estava conversando exatamente sobre isso. E tipo, que o sistema do Instagram é uma coisa tão quase inviável que provavelmente, ou a gente espera, que não funcione. Porque tu acaba sendo obrigado a virar um blogueirinho, entendeu? Tu tem que dividir a tua tarefa pro negócio que tu não é bom, sabe? É desgastante. Mas eu acredito que vai entrar em combustão esse rolê, sabe? Porque ninguém mais aguenta. A verdade é que ninguém quer fazer esse trabalho. Mas porque é obrigado, mas se puder escolher, não faria, né? Vou dar um exemplo assim, ó. Ontem eu entrei com benfeitoria da máquina de escrever, né? Eu faço uma base musical aqui em casa, eu aprendi a gravar o ano passado. Mas gravar assim, né? Eu ponho pra gravar e deu, não sei fazer mais nada. Mas beleza, me viro aqui. E entrei com benfeitoria, né? Esse financiamento coletivo. E, eu já tô com tendinite na mão aqui, porque é que nem o que o Eric falou, né? A gente tem que fazer tudo. Eu não fico só fazendo música. Eu fico eu já ia dizer porrinhola do Insta, mas sim, é uma porrinhola. Né? O tempo inteiro compartilhando no Face e postando e agradecendo. Porque tu tem porque tu tem que agradecer, porque tu tem que interagir com teus fãs, porque tu isso, porque tu aquilo. É muito... a gente fica escravo, né? Na real. Antes nós éramos escravos de gravadoras, agora a gente é escravo desse sistema capitalista nojento. Na verdade, não mudou muito, né? Só mudou os meios, né? Só mudou Continua o nome. sendo. Só mudou os caminhos. Mas acho que isso tem seu lado muito bom.
Tá, o lado bom, tipo assim, a internet tá aí, tu pode ser visto aqui, tu pode ser visto no Japão, tu pode ser visto na Espanha, né, onde tu quiser, na verdade, né, a tua arte, ela pode chegar em qualquer lugar. Antes, o que acontecia, né, se lançava um disco e geralmente, tipo assim, eu me lembro assim lançou o disco do Chique, daí todo mundo corria pra Galeria Chaves lá, no primeiro dia de lançamento do disco. Isso era muito legal, né? Tu tem uma novidade, assim, tu comprava aquele bolachão e ia pra casa. Ah, que coisa mais legal, que coisa do caralho isso aqui, botava o disco. Às vezes tu te surpreendia porque tu não tinha acesso. Tu comprava aquele disco e aquele disco era uma surpresa pra ti, porque, não é? A não ser que tu escutasse de rádio, mas tipo assim, o lançamento era um lançamento, né? Ninguém ouvia antes. E agora a gente tem acesso a tudo quanto é coisa, o que eu acho bom por um lado e por outro eu acho ruim, porque, por exemplo, eu não guardo mais nem nome de banda, porque é um bombardeio de coisas. Se tu me perguntar qual é as bandas que eu gosto, eu vou dizer, é Led Zeppelin, é The Who, assim, porque eu tenho os bolachão aqui, mas as bandas de agora, né, tipo assim, tá, o Eric, ouvi com certeza, gosto pra caralho, mas além do Eric tem trocentas coisas que me chegam, né, dessa geração, assim, e de outras, e de tudo quanto é lugar do mundo, né, então é uma coisa boa e ao mesmo tempo é um bombardeio. O que tu ia falar, Eric? Não sei. Não sei. Não, o que eu ia falar é que por causa da internet, eu acho que tá mais fácil chegar nos nichos, né? A coisa se direciona mais fácil, assim. Mas eu tenho uma questão que é como é que, então, se cria os músicos de massa, por exemplo. Porque se é tudo muito nichado, se tu vai procurar só aquilo que tu quer ouvir, como é que as pessoas divulgam para um número muito grande, sabe? É pela som livre? É por sorte, eu acho. Pois é, eu acho que tem muito lance do viralizar, né? Acho que eu não vou saber citar, assim, esse ou aquele, mas acho que muitos dos artistas, tipo, tô falando de muito bombado, né? E de Brasil. Uhum. Não tô falando internacional. Anitta? Eu acho que, a Anitta não, acho que porque ela já tá no rolê já faz um tempo, assim, e com uma força de gravadora e de muito trampo, né? Ela fazia, no início da carreira, fazia 5 shows por noite, sei lá, coisa desse tipo. Sim. Mas, tipo, acho que hoje em dia, assim, nos últimos anos, tem muito lance do viralizar e de alguma gravadora achar que aquilo, isso aqui viralizou, vamos pegar e vamos fazer dinheiro. Tipo, meio que se aproveita. Porque não rola muito mais aquela descoberta, assim, aquele artista desconhecido que, aquilo ali vai dar muito certo, vamos botar grana nisso e fazer. Acho que eu posso estar enganado, é mais raro. Acho que um exemplo disso talvez seja a Isa, por exemplo. Acho que me parece ser algo assim, mas é muito isolado, sabe? E a Isa apareceu no canal da Jojo, né? E ela já tinha bastante seguidor, daí ela apareceu lá, e não sei o quê. Teve um rolê, assim. Eu não sabia quem ela era. É sempre assim. Então, ó, já não faz sentido o que eu falei. Tipo, rolou a questão do viralizar. Viralizou também. Viralizou. Tá, Sim. já meio que... Hoje você tem que trabalhar sua imagem antes, pra daí a gravadora pensar em, acho que devo investir. É tudo algoritmo. Eu tava falando disso com a Ana, porque, assim, um exemplo internacional que viralizou é aquela guria nova... Olivia Rodrigo? Essa aí. E ela viralizou no TikTok, mas a história dela é tipo assim... Ela tinha uma produção enorme, uma grana que ela colocou em produção pra aparecer nos vídeos de muita gente. E aí as pessoas viciarem na música e aí ela estourar. Então, tipo, nem tinha música ainda, entendeu? Tinha uma música que ela botou em um monte de coisa.
Então, a grana foi mais para divulgação do que para a produção da música mesmo. Eu achei muito doido. É muito louco isso. E querendo voltar um pouco pro nosso assunto do rock, que a gente se foi. Olivia Rodrigo é rock? Mas tem muito a ver com, assim, essas diferenças. Tem muito a ver de como o rock é no estado hoje e como ele foi no boomzão que ele deu nos anos 80, né? Porque esse que aconteceu no Rio Grande do Sul com o rock veio um pouco do centro do Brasil, que estava rolando rock and roll, e aí veio para cá, e aí as gravadoras queriam mais rock, e as rádios queriam mais rock também. Isso a gente falou em outro episódio. Mas aí hoje continua tendo uma bela de uma cena de rock and roll no Rio Grande do Sul, né? E aí eu pergunto mais direcionada pro Eric, assim, como é que tu acha que essas bandas dos anos 80 que teve a explosão falam com a geração de agora? Porque elas existem ainda, né? Eu acho que é uma inspiração natural, assim, para contextualizar um pouco, tá, da minha história, assim. Eu sou filho do Fred, da comunidade Ninjitsu, então eu nasci, cresci, ainda vivo no meio dessa galera, assim, né? Principalmente pessoal da comunidade, Ultraman, The Fala, inclusive. Cheguei a tocar com o Edu depois no trabalho solo dele, fizemos alguns shows. Então eu me inspiro de uma maneira muito, sei lá, quase que simbiótico. Não tem como não, assim. Tu entende? Da minha parte, né? Falando muito por mim, assim, é meio que eu vivi muito isso. Eu não precisei ir atrás dos discos, eles estavam sempre... Eu estava sempre ouvindo, assim. Então, gosto muito de ouvir as histórias sempre, admiro muito, assim, a cena que tinha na época ali, justamente que a Bíblia estava contando, dos anos 80 e 90 ali, quantidade de coisa que eu sei, assim, por ouvir história, por conviver, eu acho muito massa, mas eu particularmente não tive tanto uma inspiração musical, eu sempre tive internet, tipo, eu cresci tendo acesso já a qualquer coisa, ao contrário do que a Biba estava falando ali, lançou o disco do Chique, tem que ir comprar. Não, eu já nasci tendo acesso a qualquer coisa. Então, a inspiração, ela vem de muito mais lados. Um dos lados era a convivência, o que meu pai me mostrava, o que os amigos dele tocavam, o que... Sabe? Isso é um dos lados. Tem vários outros que vieram junto com acesso, assim, à informação, discos de toda parte do mundo e tal. Então, até se a gente for ver as primeiras bandas que eu tive ou o meu primeiro trabalho, meio que, se tu quiser forçar a barra e achar uma inspiração em algo daqui, eu boto fé que deve ter, porque... né, meio inevitável, mas não é tão claro, sabe? O meu primeiro show, sem ser com a banda do meu pai, foi no Garagem Hermética, na segunda fase do Garagem Hermética, digamos assim. Rolava muito aquelas matinês no domingo, assim, com 6 bandas, a maior parte. Eram umas bandas mais emo, mais de rock, muito inspirado numa cena de fora daqui, assim. Então, o meu primeiro show foi com uma banda minha, assim, que eu entrei, na verdade, não compunha com aquela banda. Foi no Garagem Hermética com uma banda super emo, assim, meio nada a ver com o resto da minha história, mas enfim. Depois teve a Dimoá, que era a banda com a Bela Lendecker, filha do Luciano, da Cidadão Kane, que aí eu acho que teve bastante... A gente convivia muito, assim. O Luciano tinha participação em algumas composições, então... acabou pegando um lado Cidadão Kane, assim, das composições da banda, mas porque a gente estava muito junto, sabe? E o meu trabalho solo, principalmente os 2 primeiros discos ali, é uma influência muito mais internacional do que daqui, sabe? Eu até gostaria que tivesse mais coisa daqui, olhando de hoje, assim, penso, pra que cantar tudo em inglês e pra que esse monte de, sei lá, sabe? Não que eu não mergulhe, eu adoro, mas sabe, é muito diferente, assim. Inclusive,
ouvi muita... Nunca fiquei chateado com isso, mas ouvi muita crítica, assim, de tipo, pra que cantar em inglês e pra que esse monte... tá copiando o Red Hot, John Frusciante, que claro, são de fato grandes inspirações, assim. Mas é isso, acho que da minha parte, assim, vem muito daí. Mas eu vejo muita gente até hoje da minha turma, assim, ouvir muito, curtir muito e com certeza se inspirando muito no que a gente chama de rock gaúcho, né? Que pode ter várias interpretações, enfim, cada um vai dizer uma coisa, porque tem um grupo de bandas que é rock gaúcho, mas que, enfim, né? Acho que essa discussão Não quis se ela comprometer. existe. Essa discussão é interminável, né? Interminável. É uma discussão interminável. Tem uns que dizem que o rock gaúcho é aquela coisa da Cachorro Grande ali, TNT, primeiro TNT, depois Cachorro Grande, que é, né? Tem gente que fala que é da Graforreia, que tem essa mistura, né, do rock com regional. E o Dea fala que não tem nada a ver com Cachorro Eu falo Grande. que não tem nada com nada. E tipo, tudo é rock gaúcho. Né? Exatamente, tudo é rock gaúcho. Meu, nós nascemos aqui, né? Pra mim é uma coisa tão óbvia assim, rock gaúcho é o rock feito aqui, no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Pronto, cara, as tuas referências, o que chega até ti, entendeu? A maneira, o estilo que tu toca, o estilo que a tua banda, isso aí acho que já é outra coisa daí, né? Porque os estilos, eles vêm de fora, né? Eles chegam até ti. Que nem a gente tava fazendo essa comparação, né? Minha e do Eric. O nosso lance ali, quando saía um disco, era uma festa, assim, né? Tipo, cara, vai sair o disco, né? Eu me lembro que meu pai viajava muito pra Europa e vinha com sacolas de discos lançados, porque demorava muito pra chegar no Brasil, né? Os discos. Então era uma coisa assim, uau! As minhas referências eram essas, né? Era Led Zeppelin, era The Who, era Queen, era Beatles, era Rolling Stones. Agora, tipo assim, o Eric, as referências dele, pelo amor de Deus, né? Tu pega, entra na internet, tu trocentas mil coisas. E tem todo também um ambiente aqui, um ambiente familiar, dos amigos e tal. Essa coisa de rock gaúcho... né? Existe ou não? Óbvio que existe primeiro, porque é feito aqui, né? Veio muito, acho, essa nomenclatura, assim, porque a gente fez aquele Rock Grande do Sul, né? Que foi lançado em 85, se não me engano, que foi aquela coletânea que tinha TNT, Replicantes, Engenheiros, Garotos da Rua, De Fala, e são bandas que têm os estilos bem definidos, né? Bem distintos um dos outros também, com referências diferentes, né? Tu pega, de repente, Garotos da Rua tá mais pra Rolling Stones, o The Fala mais uma mistureba loucona, que ninguém sabe dizer o que é, o que não é. Então, sei lá, TNT ali mais pra Beatles, Rolling Stones também. Então, mas isso é uma coisa assim, tipo, a gente tá sempre buscando isso, né? O que é o rock gaúcho? Qual é a tua referência? O que tu... porque o TNT é isso, porque o The Fala é isso, porque não sei o que é isso. Né? É uma coisa meio... Parece que a gente precisa o tempo inteiro estar definindo as coisas, né? Acho que até o próprio rock tem muito isso, né? De ser metal progressivo, metal hardcore, emocore. Tem 500 nomes pro metal. Tem 500 nomes, né? As pessoas sentem uma necessidade inexplicável de ficar separando tudo também, sei lá. Mas tá bom também. Eu vejo muito isso tem que definir a identidade artística. Tipo, a identidade artística é o que vai acontecer. Exatamente, a gente muda, né? Bem então, isso. Pode encher de nome. Uma das perguntas que a gente tinha, assim, que era para iniciar exatamente essa discussão, era: será que tem sotaque? O rock gaúcho é só o rock gaúcho? Mas é exatamente isso, é rock feito aqui, assim como a MPB do Sul, é MPB feita no Rio Grande do Sul. Uau! Né, a gente chegou a essa conclusão.
Falando de rock, a gente sempre se refere ao conceito de banda muito mais do que ao cantor ou ao instrumentista. Vocês acham que a criação é mais coletiva também? Depende, né? Depende da banda. Por exemplo, o The Fala é muito coletivo mesmo. E a gente sempre foi muito de boas nisso, né? Uma coisa que eu acho muito legal no The Fala, assim, que a gente até tava falando, a gente tem um grupo, né? A gente nunca brigou, por exemplo, por dinheiro ou por essa música é minha, essa música é tua, isso aqui eu fiz mais, isso aqui eu fiz menos. Então a gente entrava no estúdio, a gente já saía tocando, já saíam as músicas. Grande maioria, assim, a gente assinava os 4, né? Então realmente era uma coisa coletiva. Apesar de que o Edu é o cara que põe mais a mão na massa, né? Na hora do arranjo. Tipo assim, a gente gravou um disco, Monstro, que foi o último do The Fala, que foi em 2016, se não me engano. Eu sou ruim de data. Mas enfim, por aí, tá? Aí a gente gravou, foi lá no Felipe gravando, quando a gente foi ouvir o disco, uau! Ele tava bem diferente do que a gente tinha gravado. Isso é trilha, né? Mas tava bom. Então, tem várias coisas. Agora, por exemplo, no meu disco solo, né? Que eu convidei o Edu para ser o produtor. Daí, eu quero, né, Edu? As músicas vão sair da minha bateria, então é uma outra maneira de compor também, né? Das minhas baterias saíram todas as músicas do Suave, todas, da bateria e da percussão, foram a partir dela, né? E eu tentei fazer muita coisa de melodia, assim, na bateria e na percussão também, dando a melodia pra música através da percussão, né? Porque tem aquela história assim, né? Não, o baterista é só o ritmo, o baterista fica ali acompanhando a banda, acompanhando o caralho, né? O baterista faz parte da música, faz parte da melodia. Com certeza. E eu uso muito essa coisa assim de ficar brincando na bateria justamente para formar essas melodias, né? E aí o Edu também produzindo disco, tá do caralho, isso aqui tá, agora tu vai pra casa. No outro dia eu chegava, cara, totalmente diferente. Eu disse, não, que isso? Pode parar, né? Daí, tá, não, tudo bem, vamos lá, Bibi, vamos continuar. Daí, tá, vai pra casa agora. Podre de cansar, ia pra casa no outro dia, me apresentava uma outra música totalmente diferente. Daí até que rolou o creme, eu disse, bah, Edu, fora. Aí eu botei o Flu pra produzir, daí o Flu produziu, assim, tipo, me deixou super à vontade nas coisas, assim, porque eu queria produzir, né, esse disco, eu queria fazer as músicas. E realmente as músicas saíram, né? Eu gosto muito de improvisar, gosto muito de criar as coisas na hora, né? Tipo, gravei um monte de teclado, tu põe um teclado na minha frente, eu saio tocando. Mas eu não sei depois tocar esse teclado, esse é o problema. Já com uma bateria diferente, né? Eu faço uma batida, eu vou saber tocar ela pro resto da vida, mas a melodia não. Eu criei um monte de coisa no Suave, eu criei na hora. Muita coisa ali de teclado, de baixo, mas eu jamais conseguiria tocar isso de novo. Então acho que tem maneiras diferentes, já toquei com o Vander é que faz as coisas dele, né? Ele é o compositor, então isso depende de banda. Na minha experiência, assim, as bandas que eu participei, a maioria das composições eram minhas sempre, assim, sempre partiu de mim. Na verdade, eu sempre fui o mais pilhado, assim, né? Eu tive uma banda, assim, que fez mais show e tal, que era de Moá. E a gente compunha juntos várias vezes, mas 90% eram músicas que eu chegava meio quase prontas, assim, meio que, tá, faz isso, faz aquilo. Mas rolava bastante. Quando era uma música, enfim, que a gente fazia na hora, era bem cada um fazendo o seu, assim, e colocando a sua ideia. E no meu trabalho solo, evidentemente que também. Embora o último disco, que é instrumental e tal, tenha rolado mais um processo mais colaborativo, assim, no geral eu chego com as partes mais prontinhas. E eu vejo da galera, assim, que grava aqui no estúdio, que eu conheço, amigos que estão lançando trabalho, eu vejo bastante a galera compor sozinho, voltando mais ao centro da questão ali, né? Artista, banda. Eu tô vendo bastante trabalho solo, autoral, assim. Não sei se mais do que antigamente, não sei se pela facilidade de registrar,
né? Muita gente tá em casa, não sei o quê, compôs um negócio, gravou e deu. E tá feito. Não sei se por isso ou pela, enfim, dificuldade de se juntar e de criar junto. Eu não sei como é que tá sendo isso, porque eu tive banda quando eu tava no colégio, né? Depois que eu saí do colégio, eu não tive mais banda. Eu não sei como é que é a galera que tá no colégio sem ter que trampar e fazer grana ou ir pra faculdade. Porque eu vejo muita galera mais da minha idade, assim, ou que tá na faculdade, ou que já tá trabalhando e que tem que trabalhar, meio que não tem tempo de se juntar pra ficar criando, sabe? Não rola. E aí acho que isso é um fator também que faz com que a galera componha mais sozinho, assim, termine as composições mais sozinho. Eu tô vendo mais artista solo, mais artistas lançando seu próprio trabalho sozinho do que há uns anos atrás. Mas pode ser uma impressão minha. Não, acho que talvez sim. Não sei dizer também se com certeza é isso. Mas tem o lance assim, né, Eric, de, por exemplo, a gente tem acesso agora a muita coisa, né? A gente tem acesso à banda. Sim. Uma gravação. Que nem eu falei pra vocês, eu comecei a gravar ano passado, aprendi a gravar, e tu liga aqui a internet, tu tem um monte de coisa, tu pode baixar isso, pode baixar aquilo, pode fazer não sei o que, então a facilidade Não sabe fazer um negócio, olha um videozinho no YouTube e já descobre. Exatamente, é infinitamente maior, não tem, porque antes nem internet tinha, né? Uma coisa que eu tava falando pros... Era mais difícil fazer sozinho. Isso, a gente não tinha internet, a gente pegou bem essa transição, assim, né, ali nos anos 80, que começou, né, quando a gente ligava o telefone e ficava ligando aqui a internet no computador, levava horas e horas e horas pra ligar aquilo. Agora tu compara com software de áudio que todo mundo tem acesso, se quiser, baixar um Reaper ali. Exatamente. É muito mais fácil. É muito mais fácil. Muito mais fácil. E é bom, na real, né? Porque fica democrático. Claro. Total. Não, isso é... Putz. Em parte é bom. Então é o fim das bandas. Exatamente. É o fim das bandas, só carreira solo. Tá bom. O fim das bandas. Música em comunidade é completamente diferente de tocar sozinho, né? Mesmo que tu mesmo toque um monte de coisa sozinho, tipo, tu aprende muito menos, sabe? Mas eu ia dizer, como eu mencionei antes, a maioria dos meus trabalhos eu gravei tudo e tal, mas eu sinto uma falta enorme de criar em conjunto e tô inclusive com planos que não estão sendo colocados tão em prática como eu gostaria por causa da pandemia, mas de ter uma banda de novo, assim, de criar em conjunto, de pensar em conjunto, porque eu sempre fiz tudo meio... Claro que com apoio de amigos, meu pai sempre me ajudou muito, mas sinto bastante falta, assim. Em breve eu terei uma banda. Não sei nome, não sei nada, mas eu vou ter. É um sonho. Ó, aqui tem 5 anos. Já temos uma banda. Não, mas assim, Bateria e guitarra a gente tem. por mais que você toque tudo e grave um disco sozinho ou 10 discos sozinho, você não vai conseguir fazer ao vivo. E acho que tocar ao vivo é o legal, é a parte legal. Então você vai ter que se envolver com gente em algum momento. Sim, não, isso sim. É a questão Então não é o fim das bandas. É a questão do jogo. Sim, eu só tava sendo sensacionalista. Apesar de que eu vejo muito artista solo, às vezes grava um monte de coisa sozinho em casa, não sei, cara fazendo numa MPC, tudo ao mesmo tempo, sabe? Tipo, tô falando de talvez um estilo de música mais específico, assim, mas daqui a pouco o cara gravou uma banda em casa e é só ele e um DJ. Sim. Não tô reduzindo o trabalho do DJ, eu acho muito massa, mas eu quero dizer que hoje em dia existe mais essa possibilidade, né? E é até mais acessível do cara viajar e fazer show, ser só ele mais um cara, do que tem uma banda, baixo, guitarra, teclado, blá, blá. Então isso é outra coisa que passou a existir e vai ter cada vez mais. Principalmente a gente tendo pouca grana injetada no nosso meio, assim, né? A gente toca por muito pouco. Quando tem um show mais longe, gasta a maior parte da grana para se deslocar e quando, sabe? Então, às vezes reduzir. Qual era a banda que eu vi
Enfim, era alguma banda muito estourada, banda não, artista muito estourado no Brasil, que viajava com um produtor, tipo, a pessoa com um DJ, eu não me lembro o que era, e o técnico de PA, e deu 4 pessoas. E uma banda, tipo, lotando opinião, assim. Qual que é aquele cantor que na real ele não cantava, americano? Putz, nossa, você Muitos. foi longe. Mas sabe qual que eu tô falando? Vários. Não, mas Vários, tem um que foi pego no flagra, inclusive. Sim, eu esqueci o nome dele. Agora, ou das antigas, tem o Mini Vanille, Não, das né? antigas. Ah, das antigas. Esse aí! Esse. Esse aí, Mini Vanille. Aham. Esse aí também só viajava com o produtor. Colocava o CD a tocar e deu. Nem ele precisava ir. Ah, que merda, meu. Essa história é muito foda, é muito triste, na real. Eu não sei da história, tô falando. Não, é falando bem sem saber. triste, tá louco. Triste por quê? Porque as pessoas caíam ou porque tem uma história Não sei, realmente? porque as pessoas ficam julgando os caras, né? Eles não eram tão do mal. Eu não sei, não dá pra Não. julgar, assim, eu não conheço. Mas enfim, né? Não, do mal era quem vendia o produto. Né? Putz, Ele talvez não seja do mal, mas quem criou o negócio é meio complicado. É que tu acaba, na verdade, tem uma coisa muito assim, né? Naquela época assim, de mágico, assim, naquela coisa de estourar, de tu. Né? E tu acaba caindo em armadilhas, talvez. Não é que eu tô defendendo os caras, eu nem conheço eles, tá? Mas eu acho que é muito fácil de cair em armadilhas, sabe? Tipo assim, prometer uma coisa e de repente os caras, nossa, foram lá e... Porque até onde eu sei, eles tinham composições bem bacanas e cantavam. Eles só não cantavam aquela porra daquela música que estourou, né? Ah, era isso? Eu achava que eles não cantavam mesmo. Não, eu acho que tem... Eles cantavam, mas não assim, né? Desse jeito. Não sei. Eu já li várias versões, né, sobre isso, por isso até que eu tô defendendo, porque, tipo assim, a gente não sabe, né, porque de repente, tipo, que merda, falcatrua total, talvez sim, né, mas vai saber, não... Muitas coisas, assim, né, que realmente as pessoas acabam sendo engolidas, né, por esse sistema desgraçado, mesmo, né, o que é a vida, o que foi a vida do Michael Jackson, pelo amor de Deus, eu sou fã do Michael Jackson, né. E dá muito foda tudo. O Nirvana também, né? Não sei se vocês já viram o documentário, o Kurt Cobain querendo sucesso, querendo. Aí o cara chegou lá e pá, né? Se matou. Não, é muito cruel tudo, eu acho. O triste corona, né? Sim, eu não sei se eu aguentaria ser estourada. Eu acho que esse rolê de estourar é muito tenso. Porque, assim, eu entendo. O Eric começou a falar da história dele, eu fiquei assim. Eu entendo todas as coisas, porque eu convivi a vida inteira, né, com a minha mãe. E aí tem toda uma galera da música que eu conheço a vida inteira. E nunca foi um trabalho mágico, né? A música nunca foi trabalhar com uma coisa mágica, assim, nunca foi um negócio difícil de alcançar. Era um trabalho normal de sapateiro, assim, que todo dia tu tem uma coisa pra fazer, tu tem aula pra dar, tu tem show pra fazer e tá tudo normal. E eu acho que essas pessoas que estouram acabam vivendo essa fantasia que o público tem de uma pessoa que trabalha com música, sabe? Que é assim, o tempo inteiro, todo mundo falando contigo, todo mundo esperando uma coisa de ti, e daí estoura a cabeça mesmo, né? Bah, Nossa. Eu tinha um pouco essa fantasia, assim, no início. O meu primeiro show já faz quase 10 anos. Pra mim, quando eu parei pra pensar outro dia, como é que... Eu só tenho 23 anos. Só tenho 6 anos, como eu vim parar aqui. No início eu tinha um pouco essa fantasia, assim, de fazer sucesso, fazer shows e não sei o quê, e viver de música de uma maneira muito que não existe, isso não é real. E isso é real para 1%, sabe? Então realmente é complicado. E é muito fácil a gente sonhar com isso só vendo a superfície, né? A gente não sabe como é que é por trás, então...
E justamente, às vezes, sabendo um pouco, a gente para de fantasiar, porque meio que não é tão foda assim, sabe? Dependendo do ponto de vista, né? Claro que não é uma regra, mas... Tanto que é o que a Viva falou, o Kurt Cobain lá, queria tanto, quando chegou lá, não aguentou, a cabeça, enfim... E eu imagino que deve ser, pra quem é, tipo, super famoso, deve ser muito difícil, porque você sempre tem que estar nessa sensação de estar sempre subindo, e melhores números, e números. E deve ser bem complicado, porque, tipo, se você começa a decair, você tá, sei lá, fim de carreira, acabou pra você, perde investimento, e é isso. E também tem um lance de, tipo, família, né? Gente que depende da tua grana, sabe? Isso rola muito também. Rola muito, verdade. Gente que vai subindo, aí começa a ajudar a família, não sei o quê, aí se der qualquer merda, depende de ti, sabe? Não é só o teu que tá na reta. É, sim. Então, sabemos que o rock teve um grande boom aqui no Brasil na década de 80. Qual era o cenário naquela época e por que era tão favorável para que essa música acontecesse? E aí, mais direcionada para Biba, como foi para ti sendo... E a gente tinha que perguntar isso, né, Biba? Acho que tu sabia que vinha. Como era para ti sendo das poucas mulheres instrumentistas, principalmente na bateria, e inseridas nesse meio nos anos 80, cheio de homem. Cheio de homem em volta. Eu sentia muita falta de ter uma mulher do lado. Meu Deus do céu. Muita falta. Porque, tipo assim, ó, o The Fala foi uma banda que viajou muito, né? E principalmente ali, nos anos 80, quando deu esse boom aí que vocês falaram, né? Começou tipo assim, o rock de Brasília começou a estourar, o rock de São Paulo, do Rio de Janeiro, olha eu definindo os lugares, né? E Legião Urbana, Ira, Lobão. Mas o Lobão é um baita músico, eu adoro o Lobão. Quer dizer, músico, né? Apesar de tudo. Um músico Lobão. Ele é um baita batera, eu acho um baita compositor também. Enfim, uma pena, né? Tá, a gente viajava bastante, né? A gente fez muitos shows também com... O Ira foi uma banda que a gente tocou muito, Capital Inicial, a gente tocou muito também. Legião Urbana, o Renato Russo era muito fã do The Fara, ele ficava vendo os shows assim no palco, né? A gente deixava ele ficar no palco. Mas sempre foi um ambiente extremamente masculino e machista pra caralho, assim, né? Nossa, eu até comecei a me tocar muito dessas coisas agora, assim, tipo assim, eu tenho uma filha, né, a Júlia Pianta, primeira mulher baterista formada na URGS esse ano. A Júlia, ela me ensina muito, né? Então, tipo assim, até a ver coisas que eu não enxergava, na verdade, né? Mas assim, no fim, eu nunca me caguei pra nada com esses machos, nunca me caguei. Sempre que nem o Edu disse, a Biba só mandava a gente se fuder o tempo inteiro. Vai se fuder. E assim eu me defendia, né? Então... Mas sempre convivendo muito nesse ambiente super machista. E uma coisa que eu falo muito, assim, agora quando a Júlia estava entregando o TCC dela, né, que era sobre regentes de Porto Alegre, então tinha a minha história ali, eu comecei a pegar algumas reportagens para ela. E eu tive uma banda ali nos anos 90 que se chamava Dolly, que era uma banda só de mulheres. E eu peguei a pasta da Dolly, era o meu irmão que produzia, o Tony Meira, e começamos a ver as reportagens, bereré. Daí, capa do jornal, a nossa foto, que tava escrito ali, meu Deus do céu... uma banda para os olhos, uma banda boa para os olhos, alguma coisa assim. Eu lembro de ver. E muito foda, tá ali no Insta. Tu tá vendo aí, Madá? Tô tentando achar. Meu Deus. E aí,
peguei uma outra, tipo, isso aí era a capa, acho que contra a capa da Zero Hora, né? E uma outra matéria do Jimmy, meu amigão, cara, que eu amo, que eu toco. De repente eu lendo assim, porque essas gracinhas, elas andam fazendo muito sucesso, porque são umas gracinhas no palco. Eu disse, caralho, quem foi que escreveu isso aqui? Quando eu vou até lá embaixo, tá escrito Jimmy Joy. Aí eu pego, tiro uma foto e mando pra ele, Jimmy, olha que machista que tu é. E aí ele me manda uma mensagem depois, Bíblia, pode me xingar. Que coisa bem machista mesmo. Então era muito assim, né? Tu jamais vai ver uma banda de homens, uma capa na Zero Hora com uma banda de homens escrito as gracinhas do rock. Claro que não, sabe? Se referindo aos homens. Tu não vai ver uma matéria de uma banda masculina escrita ali, que gracinhas esses caras, né? Olha a gracinha, eles fazem sucesso porque eles são gostosos, né? Que bom para os olhos. Bom para os olhos. Mas é bem isso, né? Então eram coisas assim que eu não me tocava, né? Eu, na verdade, eu sempre falei assim, nunca sofri machismo. Mas como baterista, sempre fui muito respeitada, né? Mas sempre tem aquela coisa assim de, toca que nem um homem, né? Sim. Putz. Não acreditarem, assim, né? Tem que dar uma provada. Exatamente, não acreditar como eu toco, né? Tipo, como assim uma mulher toca que nem homem? Uhum. Mas enfim. Aqui! Música para os olhos! Música para os olhos. De fuder, né? Eu acho que vamos para a parte divertida. Foi tudo divertido. Não, mas a gente tem terminado, assim, dizendo para vocês fazerem um jabá dos trabalhos que estão fazendo agora, dizendo onde seguir, onde é que as pessoas podem ver, para a gente ajudar aí a divulgação de vocês, e dando indicações para as pessoas ouvirem de rock gaúcho. O que vocês indicam ser ouvido? Então, jabá, vamos pro jabá. Eu tô entrando com financiamento coletivo. Ontem, aliás, entrei com financiamento coletivo para acabar um projeto que eu fiz de microscópicos ritmos de uma máquina de escrever. É difícil de falar. E tem um apelido, se chama Micros, a Micro 1, a Micro 2, a Micro 3, Micro 4 e Micro 5. Eu já fiz 5 micros que estão nas plataformas, né, que teve vídeo. Então é uma máquina de escrever com alguns sons da cidade, sons inusitados também, chaleira, frigideira. E eu sempre tive um convidado. Primeiro foi Fornazier, depois a Nina Nikolaevski, depois a Júlia Raquel, depois foi o Arthur de Faria e a Dani Garcia, que toca trompete, o Nenu e Marcelo Guimarães, e o Granja, quer dizer, Guimarães não, Marcelo Granja. Então eu entrei com esse financiamento no Benfeitoria, benfeitoria.com/bibameira para continuar esse projeto. Assistam os vídeos na internet que vocês vão saber do que se trata exatamente. Então eu quero continuar esse projeto fazendo mais micros, vão ser 11 micros, vai ser lançada pela Ima Records, que é a gravadora do meu irmão. A gravadora vai ser digital, com todos os videoclipes também, onde eu terei muitos convidados, tipo o Diego Dias, o Veco de Nenhum de Nós, a Dessa Iaguchi, o Albo, o Defala, da Gravaúma. Então é isso, espero vocês. benfeitoria.com/bibameira. Eric, seu peixe. Meu peixe. Vamos ver. Eu tenho um disco lançado no ano passado, que é meu primeiro disco instrumental, assim, mas ele não foi muito trabalhado, porque, enfim, ele foi lançado ano passado, no meio da pandemia. Então, quem quiser ouvir ele, tá em todas as plataformas. Bom, desde 2018 eu tenho o Armazém Sonoro, que é um estúdio aqui no Vila Flores. A gente tem produzido bastante coisa aqui dentro, assim. Então, quem quiser seguir as redes do Armazém, no YouTube, no Instagram, a gente está sempre postando coisa.
Agora a gente fez o Pátio Sonoro, que é o evento que eu comentei lá no início, de bandas independentes. Então a gente está postando, já está tudo no canal do Vila Flores, que é o centro cultural aqui. A gente está postando no nosso canal também individualmente 6 shows de 6 artistas independentes que a gente gravou. O Pátio Sonoro, ele é um evento presencial, obviamente, e agora a gente fez edições virtuais. Então os 6 shows que a gente gravou esse ano estão entrando lá. E é isso. Quem quiser produzir, gravar, pode entrar em contato comigo ou no Armazém Sonoro para a gente dar uma pirada e elaborar alguma coisa. Por aí. E indicações. Música no Rio Grande do Sul. Vou falar de bandas de mulheres, não exatamente de rock. Negra Jaque, que é uma que a gente tocou junto, até as batucas tocaram com a Negra Jaque, que é uma baita compositora. Tem 50 Tons de Pretas, da Dejane, que toca trombone, baita trombonista. A Dessa Ferreira, com a carreira solo dela, que é maravilhosa, né? Luana Pacheco. Tocou no Pátio Sonoro. É muito legal, né? Eu achei muito legal. A Luana Pacheco, vocalista, canta maravilhosamente bem. Bibiana Petec, são essas, tem mais aí. Nina Nikolaevski, baita artista, baita cantora. É isso. Tudo bem, gente, a gente sempre esquece alguém, é só para dar uns nomes e daí tá tudo certo. Pois é, eu gostaria de ter pensado melhor sobre isso, mas vou tentar. Minha primeira indicação é uma banda que eu faço parte, que tá saindo o EP, que saiu o EP agora, que é a Tunton Foin, que eu não mencionei em nenhum momento, então eu tinha que mencionar agora, vou mencionar fazendo duplo jabá aqui. Claro. O Arthur vai estar ouvindo ali assim, mas ele não falou da Tunton Foin. Pronto, falei. Ó, Arthur. Saldo pago. Saiu o EP agora, vai sair mais 2 aí até o final do ano. Então, deixa eu ver. Bom, eu indico fortemente as 6 bandas que tocaram no Pátio Sonoro agora. São todos artistas independentes aqui do Rio Grande do Sul, que é a Dessa Ferreira, que a Biba já falou, a Arielle, que está começando um trabalho agora, que é muito massa, tem um show dela inteiro lá. Mandingueto, que é uma banda que mistura um monte de coisa assim, de ritmos africanos com reggae, música brasileira. Quem mais que tocou? Gabro Demais é um artista de Santa Maria que é muito legal, ele tem um trabalho autoral solo assim, tem uma voz incrível. Também começou a produzir na pandemia, se eu não me engano ele lançou um disco há pouco tempo, ou um EP, tem vários clipes no YouTube e tal. A Terminal 470 é uma banda de rap da Bom Jesus, que é uma banda muito massa também, que tocou aqui. Eu falei todos? E a Floreté. A Floreté é uma banda de rock daqui de Porto Alegre, que também mistura várias brasilidades, assim, e eu confesso que eu virei super fã deles, assim. A gente recebeu umas 200 inscrições, então a gente ouviu muita coisa e selecionou só 6, infelizmente. Então a Floreté é uma que eu virei fã, assim, é muito legal. Fora isso, eu acho que eu vou ficar nisso, porque senão eu vou me esquecer de alguém, certo? Já pede desculpa. Desculpa, gente, se esqueci de alguém. Desculpa. Desculpa. Desculpa aí se eu esqueci de alguém. Não, mas eu vou falar... Qualquer coisa me manda um áudio assim, só. 3 horas falando de pessoa. Fala o nomezinho, escreve. Não, eu vou ficar nisso, porque senão eu vou esquecer, certo? Aí já fica um jabá forte pro Pátio Sonoro. Mas tem muita gente legal fazendo muita coisa boa. E muitos amigos que, enfim, estão aí na batalha, produzindo, e é isso. E vão perdoar a gente por esquecer eles, porque é isso aí mesmo. Você que está ouvindo e sabe que foi esquecido. Eu vou falar mais um nome que foi um trabalho de um amigo que eu produzi, que é o Arthur Kocher. Lançou um disco no início do ano. Também é bem massa. Dale.
Bancada: Madalena Haslan, Thiago Marques e Victoria Cristina. Convidados: Biba Meira e Eric Endres. Produção: Natália Boeira, Madalena Haslan e Victoria Cristina. Edição: Thiago Marques. Trilhas originais: Ana Friedman, Eduardo Guterres, Jean Lopes, Mariana Brito e Thiago Marques.